Fica tranquilo que a gente não vai ficar fazendo apenas a leitura de slide, não. Aqui a gente vai trazer mais conteúdo para vocês, inclusive trazendo algumas comparações do Itaú, o seu quarto trimestre de 2022 e também todo o consolidado daquele ano. Vamos comparar um pouquinho com o Santander, vamos falar bastante sobre o caso das Americanas e enxergar sem dúvida nenhuma se Itaú é ou não um bom investimento. Sabemos que é um grande banco, o maior banco do nosso país no setor privado. Agora vamos entender com calma o porquê que ele recebe essa denominação. Me acompanhe até o final que esse vídeo vai valer a pena. Só para começar, a gente revisar algumas informações básicas, o Itaú ele atua em várias regiões. A destacar aqui Europa, América do Norte, América Central e América do Sul. É claro que o carro-chefe vai ser o Brasil. E por que eu estou revisando isso? Porque no balanço deles eles colocam os resultados do nosso país e também o consolidado considerando todas as suas atuações globais. Vamos olhar, antes de mais nada, como é que foi a projeção de 2022 e se eles conseguiram, pelo menos em relação ao Brasil, cumprir essas metas. Quase todas, na verdade. Margem financeira com o cliente, ok, com o mercado também. O resultado de prestação de serviços e outros resultados relacionados a seguros, também eles conseguiram. E a alíquota, a parte de impostos, também esteve dentro daquilo que eles estavam planejando. Mas nós tivemos aqui o evento das Americanas, que eu vou conversar com vocês com mais calma, mais para frente, e eles já incorporaram nesse resultado de 2022, fazendo com que o custo do crédito tenha escapado da meta, mas se nós formos um pouquinho permissivos, eles teriam conseguido também bater essa meta, e o mesmo vale para a questão do consolidado. Então, maravilha. Pensando do ponto de vista histórico, o que eles anunciam no Guidance, eles conseguem, na verdade, cumprir com uma certa habilidade. Então, vamos olhar, para começar, como é que eles querem para 2023. Querem crescer, sim, a carteira de crédito, um pouquinho menos que o ano passado. A margem financeira, tanto com o cliente quanto com o mercado, eles querem que isso continue crescendo, ou pelo menos fique estável. O custo do crédito, como já vai estar limpo em relação ao que já aconteceu em janeiro desse ano, eles entendem que vai ficar entre 36,5 e 40,5. Querem sim aumentar as receitas com os outros serviços e querem também manter esse recorde histórico aqui do índice de eficiência abaixo de 40%. E a questão de impostos também, que é algo que fique bem controlado. Bom, esperamos que isso aconteça. No finalzinho do ano, eu vou olhar esse slide aqui para ver se eles conseguiram realmente bater todos os objetivos que eles já anunciaram para o mercado. Perceba aqui uma coisa muito bacana. Itaú não faz guidance de maneira bem clara em relação ao seu lucro líquido. Curioso, né? O Banco do Brasil faz. Mas vamos lá. Bom, dadas essas considerações iniciais, vamos falar do quarto trimestre. 7,7 bilhões de resultado recorrente, lucro. Carteira de crédito cresceu um pouquinho, mas cresceu, isso que é importante. Margem com o cliente aumentou também, com o mercado também aumentou, e de maneira bem expressiva. Custo do crédito aumentou absurdos, e falaremos sobre isso com mais calma. Serviços e seguros subiu um pouquinho, também vai ganhar um destaque mais para frente. Despesas em relação ao último trimestre, o terceiro, comparado com o quarto, subiu 4,5%, ficou um pouquinho acima no consolidado, pensando no ano inteiro, acima da inflação, mas nada muito que preocupe. E a rentabilidade, não tem jeito, ela acabou caindo um pouquinho. Isso aí aconteceu, principalmente em relação ao custo de crédito, o lucro líquido e a rentabilidade, foram prejudicados porque o Itaú quis antecipar todo o estrago possível de Americanas para o ano de 2022. E eu não gostei disso. Pelo menos na apresentação, eu gostaria que isso ficasse bem mais claro ao longo de todo o texto, principalmente para as pessoas que não têm tanto contato com o conteúdo. Pô, são mais de 160 páginas que eu tive que ler para fazer essa apresentação para vocês. É complicado, você separar o que aconteceu em janeiro de 2023 com o resultado consolidado de 2022. Então, o que eu fiz? Um pequeno ajuste aqui. Eu coloquei todo o resultado deles, principalmente em relação a essas métricas, tirando o efeito Americanas, porque ele aconteceu em janeiro de 2023. Por uma questão cronológica, eu não posso, ou não quero, na verdade, considerar isso no balanço de 2022. Concorda? Então, o lucro, na verdade, ele seria de 8,4 bilhões, o custo do crédito teria subido apenas 6,51,
e não 22%, com o terceiro TRI e o quarto TRI, comparando, dando um total ali de 8,5% e não 9,8%, e a rentabilidade seria de 21%, e não apenas 19,3%. Então, essa seria a leitura mais limpa em relação ao quarto TRI de 2022. Vamos olhar agora alguns detalhes importantes do banco. A carteira de crédito a gente sabe que cresceu 2,7%. Maravilha, ótimo, gostamos disso. Passou ali de R$1 trilhão, sim, 1,141,5 bi é mais de 1 trilhão, é um número bem expressivo. Nós temos aqui que a composição da carteira em relação à pessoa física não mudou muita coisa, tá? Tivemos até que um erro do estagiário, mas a gente perdoa porque é um erro que não compromete a leitura. Aqui, somando todas as porcentagens de 2021, dá 100,1. E aqui, em relação a 2022, dá 100 mesmo, dá 100% correto. Então, tudo bem. Sim, eu gosto de fazer todas as análises de todos os gráficos com o mínimo de erro possível. E às vezes a gente acaba encontrando algum vacilo deles. Mas vamos seguir em frente. Aqui o mix de crédito em relação à pessoa jurídica não mudou muita coisa. Na realidade, reduziu um pouquinho aqui das grandes empresas, caiu ali para 45,6%. E aqui em relação às micros, pequenas e médias empresas, subiu um pouquinho para 54%, mas ainda é mais ou menos a metade para cada lado, tá tudo certo. Mas na realidade mesmo, a gente não se preocupa muito tanto com essa diversificação ali pelo tipo, pelo perfil. A gente quer saber mais em relação ao nível de risco. É claro que as duas observações são interessantes, mas o risco ele é fundamental. Quando a gente pensa em um risco AA ou A, que representa mais de 80% da carteira no Brasil e no consolidado, a gente fica pensando sempre na grande chance de cumprir aquela dívida, que a pessoa ela pague, né, ou a empresa pague aquela dívida. Quando a gente tem um risco de AH, aí a chance de acontecer algum tropeço no meio do caminho é grande. Então tomar um calote é algo factível, pelo menos mais factível do que com os outros grupos. Olha, no Brasil, cresceu de 6,5 para 6,7 e fechamos o ano com 7,3 em relação a esse critério de maior risco. Bem pequeno, tá? É um crescimento bem suave, mas ainda assim é um crescimento. Ficaremos de olho para ver se isso acaba refletindo na inadimplência, que falaremos mais para frente. Falando agora em relação à margem financeira, nós temos sempre, né, a margem com o cliente e a margem com o mercado. Vamos olhar de maneira mais consolidada? No ano, a margem com o cliente cresceu 27%, maravilha. A margem com o mercado caiu 62%, e isso é explicado principalmente por conta da nossa taxa de juros. Entendam, margem financeira com o mercado tem uma correlação negativa, ou melhor dizendo, uma correlação inversa com a taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, com certeza os resultados da margem financeira com o mercado elas ficarão mais apertadas. Mas aqui já cabe um destaque em relação ao Santander. Eles fecharam o ano de 2022 com um prejuízo, enquanto o Itaú fechou com um lucro de quase 3 bilhões. Nós tivemos no quarto trimestre algo próximo ali de 750 milhões e eles tiveram um prejuízo de mais de 1 bilhão. Então aqui já cabe uma boa competência para o Itaú. E pensando de maneira consolidada, cresceram 18%. Ótimo, maravilha, é isso que a gente quer enquanto acionista. Pensando agora no custo do crédito, e essa parte eu acho que é um dos pontos mais altos do nosso vídeo. Eu procurei em outras casas de análise, eu procurei em outros vídeos do YouTube e não encontrei essa relação que eu vou mostrar aqui para vocês. E acho que é o tipo de informação que eu quero trazer a mais, porque apenas uma leitura de slides, sejamos francos, muito embora esse documento tenha mais de 160 páginas, e eu bati o olho em todo o documento para fazer esse vídeo aqui para vocês, ainda assim, leitura de slide não precisa tanto de um vídeo, né? É só você bater o olho, olha o que te interessa e vida que segue. Mas eu quis trazer algo mais. Em relação aqui à despesa de provisão para a questão duvidosa, né, são aqueles devedores duvidosos, nós tivemos um aumento de 52,6%. Algo expressivo, saímos de 21 bi em 2021 para 32, quase 33 bi em 2023. Mas aqui cabe a ressalva para o Itaú. Eles já fizeram 100% do provisionamento da exposição de 1,3 bilhão
de reais em relação às americanas, o que é ótimo. Eu acho isso um movimento excelente. E se a gente tirar esse evento, porque do ponto de vista cronológico, como eu falei com vocês, não faz sentido já estar aqui computado, na realidade, eles fecharam o ano com um custo de não de 32 bi, mas sim de 30 bi. E não um crescimento do seu custo de crédito de 59%, mas sim de 53%. Então foi menor, ponto final. Ainda expressivo, mas foi menor. Olhem só que curioso esse pequeno estudo que a gente acabou desenvolvendo aqui para vocês. O Itaú já fez um provisionamento de 100% e isso aumentou em relação ao PDD 52,6%. Acabamos de falar isso, tranquilo. Agora, o Santander, que foi quem divulgou o seu balanço até o presente momento, ele não deixa isso de maneira muito clara, mas a gente consegue chegar nesse resultado e, inclusive, se você quiser olhar com detalhes tudo sobre o Santander e o quarto trimestre de 2022, eu vou deixar um link aqui para vocês, o card, mostrando até mesmo a reportagem em que nós chegamos nesses valores. Existe a probabilidade de eles terem provisionado 30% do valor total exposto. Mas a exposição do Santander é muito maior, é 3,7 bilhões. Então, quanto que eles provisionaram? 30% desse valor é 1,1. E olha só que radical. Apenas provisionando 30% da exposição ao caso dos americanos, Santander aumentou ano a ano 72%. Itaú, provisionando 100%, aumentou apenas ano a ano 52%. E se Santander tivesse feito a mesma coisa com o Itaú, eles teriam aumentado o seu PDD em 91%. Foi isso que eles fizeram. Era isso que eles deveriam ter feito se tivessem tomado a mesma atitude que o Itaú. Eu acredito que esse tipo de informação já traz uma visão muito interessante em relação ao posicionamento das duas empresas, seja Itaú e seja Santander. E eu queria deixar um pequeno pedido para vocês. Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, desse tipo de análise que vai um pouquinho além daquela leitura básica de slides, que sinceramente eu não vejo muita dificuldade, muito embora esse documento seja muito extenso, né, mas você bate ali o olho em alguns slides específicos e resolve a vida. Mas eu sempre tento trazer para vocês alguma informação a mais. E eu espero que vocês estejam gostando. Se sim, se inscreva no canal ou pelo menos deixa o like aqui pra gente. Combinado? Dando seguimento aqui, nós temos o índice de inadimplência, que sim, está aumentando. Percebam aqui que em relação às pessoas físicas, em relação ao último trimestre, ao terceiro TRI, se manteve estável. Ótimo, maravilha, mas está crescendo. A gente não pode negar isso em hipótese alguma. É claro que aqui eu estou falando daquela inadimplência entre 15 e 90 dias. Agora, quando a gente olha acima de 90 dias, que é o que mais preocupa, aí essa inclinação aqui do Brasil já preocupa um pouquinho mais. Saiu de 3,8 lá em dezembro de 2021 e fechamos dezembro de 2022 com 4,92. É natural, né? O país está entrando numa crise, numa recessão, o mundo está também, então a gente enxerga que esse valor ele tende a aumentar. Agora, qual que é a grande sacada? Já que todos os bancos tendem a piorar o seu índice de inadimplência, queremos que piore menos, concorda? E por conta de todo esse cenário, não vai ter jeito. Aqui foi o provisionamento em relação à questão do atacado, né, que nós estamos falando ali do caso da Americanas, deu uma disparada de 1.857%, mas isso aqui está bem fora daquilo que a gente precisa olhar, que é aqui o total. O índice de cobertura em cima de seus 212%, está maravilhoso, está saudável, está tudo sob controle, tem caído trimestre a trimestre, 240, 230, 218, 215, mas está controlado. Então, acima de 200 a gente está bem satisfeito. Nada que assuste aqui não. De maneira bem rápida, vamos passar aqui pelas receitas de prestação de serviço e resultados de seguros. Eu acho que é muito legal a gente falar principalmente aqui da questão da corretagem. Nós tivemos uma redução de 7% ano a ano, principalmente por uma notícia que saiu no site do Itaú. E se você não viu, fica tranquilo que a gente vai passar para vocês rapidamente. Cartões de crédito, que é o principal carro-chefe aqui, 4 bilhões, né? Cresceu algo próximo a 17%.
Serviços de conta corrente teve uma pequena queda, não tem jeito, né? Muitos custos sendo reduzidos ou sendo zerados. A administração de recursos subiu um pouquinho, 3%. Já falamos aqui de algumas questões relacionadas à corretagem, esses valores eles são menores, né? Não tem jeito. Mas o consolidado, né, fechando todo o resumo aqui do Brasil e também lá fora do Brasil, nós tivemos um crescimento de 7,8% das suas receitas. Perfeito, era isso que a gente queria. Agora vamos entender um pouquinho por que a corretagem caiu. No dia 6 de outubro de 2022, sim, nós acompanhamos aqui no canal esses portais, principalmente os sites de RI de cada uma das empresas, saiu essa notícia falando que eles zeraram a corretagem. E antes era R$ 4,90 para uma corretagem de swing trade e R$ 2,90 para day trade. Aqui uma pequena curiosidade, tá, gente? Eu era um correntista do Itaú e tinha já um volume interessante investido lá e a minha gerente, por nada nessa terra, fazia com que a minha corretagem ficasse zerada. Menos de um mês depois que eu saí de lá e fui para o BTG com condições de corretagem zero, o Itaú vai lá e me solta uma notícia dessas. Eu não vou voltar para o Itaú agora, mas esse foi um dos principais motivos que eu estava batendo pé com a gerente, né? Eles perderam um cliente por conta disso, e depois eles vão lá e zeram para todo mundo. Vida que segue, mas enfim, é só apenas um pequeno desabafo mesmo. Mas vamos voltar para finalizar esse vídeo. Sempre importante a gente olhar um pouquinho em relação às despesas, né? Pessoal, administrativo, provisão, operacional, tributária, enfim. Claro que isso aqui é fundamental, mas não se preocupem, tá? O grande ponto aqui que a gente tem que enxergar é em relação ao resultado do Brasil, que aumentou 7,7%. Qual que é a grande relação que você tem que fazer? Compara com o IPCA no mesmo período. Se você tem um aumento consolidado ali, acima da inflação, então quer dizer que na realidade teve um aumento real das suas despesas. Se você teve um aumento abaixo da inflação, significa na verdade que a empresa se tornou mais eficiente. E isso é importante, porque a gente quer cada vez mais que as empresas se tornem cada vez mais eficientes. Então, subiu ali um pouquinho acima do IPCA, não tem problema. Se a gente for olhar todo o conglomerado mundial, cresceu apenas 6,7%. Então, assim, eu fico bem tranquilo. O que me chamaria a atenção? 10, 15% de aumento, a gente quer entender o motivo. Se está bem alinhado, eu não preciso ficar destrinchando tanto aqui com vocês cada um desses segmentos. Esse é o recado principal. E já que a gente está falando de eficiência, olha que bacana. Existe uma métrica fundamental que você entenda em relação a esse setor, que é a questão do índice de eficiência. O nome atrapalha um pouco, tá? Mas quanto menor, melhor. Sim, se você parar para pensar, um índice de eficiência de 100%, que soa como algo fenomenal, na realidade é péssimo. Algo próximo de 40%, a gente já fica muito feliz, porque quanto menor, melhor, ok? Pegando toda a série histórica do Itaú, sim, chegamos tanto no consolidado, no Brasil e também no global, em índice de eficiência os mais baixos da história. Sim, eles bateram um recorde em relação a isso. Ótimo. Mesmo num cenário completamente conturbado, considerando um evento catastrófico, talvez uma das maiores fraudes que nós tivemos no país em relação às americanas, aumento de juros e etc, 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 o banco está absurdamente eficiente. Ótimo, que ele continue assim. Mas agora a gente vai fechar esse vídeo falando principalmente da questão de preço. Sim, meus amigos, quando você olha na plataforma da AGF e você consegue todo esse tipo de informação mastigado lá para vocês, o nosso preço-teto projetivo e preço-teto médio, ou seja, olhando para o futuro ou olhando para o passado, a cotação atual de TUB4 está muito cara. E se está caro, eu nem quero olhar muito para pensar em aportar. Seja no projetivo, seja no médio, poxa, algo ali não está muito interessante pensando na rentabilidade dos 6% de dividendos. E essa é a métrica do jeito Barsi de investir, que a gente trabalha muito na AGF. Eu acho que é interessante sim, vocês testarem a plataforma durante 30 dias. Se vocês não gostarem, não precisa fechar com eles, não vão pagar absolutamente nada, tá? Mas eu também nem vou me estender muito aqui, porque se está caro, eu não vou comprar. Né? Podia estar, sei lá, caro apenas na visão histórica, mas pensando no projetivo está barato, que às vezes acontece com algumas outras empresas,
Beleza. Mas a primeira interpretação que a gente pode ter aqui, qual que é? O Itaú é um excelente negócio, é uma das melhores, se não o melhor banco privado do nosso país. Mas isso não significa que é um bom investimento enquanto acionista focado em dividendos. E isso pode ser expressado por esse gráfico que eu gosto muito e convido vocês até fuçarem sobre outras empresas, que é a questão da relação da cotação e do provento recebido pelo acionista. A cotação está em pontilhado, ou seja, ela está aqui. Tá? Colocando numa métrica proporcional, os proventos estão aqui embaixo. Olha que ruim. A cotação está muito alta e a remuneração está muito baixa. Esse gap, esse intervalo aqui, mostra que talvez nós não estejamos sendo tão bem remunerados. E, portanto, não vou investir. Não entra nem no meu radar, infelizmente, Itaú. Mas eu gosto de acompanhar a empresa porque, poxa, eles dão aula, né, no setor financeiro, no setor bancário como um todo. Nós tivemos ali um momento muito bom de 2017 até antes da pandemia, em 2020, uma distribuição de proventos muito boa mesmo, que acabou refletindo até nos resultados de Itaúsa. Para quem gosta, aqui eu fiz uma análise comparando, eu vou deixar aqui em cima para vocês, do porquê que Itaúsa retornou para o meu radar. Mas entendo que isso foi bem atípico, já que o Itaú diminuiu bastante os seus dividendos, Itaúsa também diminuiu bastante. Mas paciência, é o que nós temos para hoje. Era isso que eu queria trazer para vocês. Vocês estão percebendo aqui que o nosso cenário está mudando um pouquinho, né? Em breve nós teremos algumas novidades, tudo dentro do seu tempo, mas temos aqui então mais uma divulgação de um banco. Se você quiser entender como é que a gente faz algumas comparações em relação aos grandes bancões, Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, que é a minha maior posição, eu vou deixar também para vocês aqui, como última sugestão, o vídeo que eu comparo esses bancões. É bem legal, eu trago ali algumas métricas de índice de eficiência, a rentabilidade, o índice de Basileia, outros termos até para você conseguir entender e facilitar a sua leitura futura em qualquer tipo de balanço de bancos. Combinado? Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam, por favor, de compartilhar esse vídeo. Faz muita diferença pra gente. Combinado? Então, até mais!